Em nome do meu Pai que criou o planeta céu. É chamado céu nessas escrituras, mas o Pai me revelou que é Shammai-Ho. Shammai-Ho é o céu. O céu realmente é um lugar tenebroso e escuro, que é derivado da palavra Seol. Obrigado, meu Pai, eu te agradeço pela tua amostra qual tu me revelaste. Eu agradeço a ti por esse momento, que é o único momento mais alegre e contente da minha vida, o qual eu tenho. É esse de estar falando a respeito do teu reino. Por isso eu falo o nome que me foi revelado, com 7 letras, o nome do Pai que estava nele para restaurar o planeta Terra. Yahweh Shua. O Pai se uniu ao Filho, aceitando o seu sacrifício, qual ele fez, morrendo no Calvário, morrendo no madeiro, por mãos dos próprios homens que devotavam a ele antes. Mas o Pai realmente aceitou o seu sacrifício, porque o povo daquela época já tinha por costumes, o povo de Ahushuru, que o povo de Israel hoje fala que é Israel, eles já tinham por costumes matar profetas que falavam contra os seus reinos, contra os reis que eram falsos, que entravam no governo. O povo lá era chamado povo de Ahushuru, desde o tempo de Moisés, quando saiu do Egito. Ele era conhecido como povo de Yahushua, ou de Ahushuru, quer dizer. Povo de Ahushuru, que era o povo, hoje é o povo de Israel, que até o nome está corrompido. Até o nome está corrompido com 3 letras, ou 3 iniciais de nomes de ídolos. Is é um nome de um ídolo, começo. Ra também é o nome de um ídolo. E El é o Deus deles. Meu querido Pai Celestial Yahweh, tu és perfeito, tu és bom, e tu enviaste teu filho antes que ele veio essa vez como um cordeiro morrer e sacrificado por mãos dos homens. E ele ressuscitou após o 3º dia, porque tu sabias que estava determinado essa ressurreição. Assim como está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Lá mostra o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele veio para cá na fundação do planeta Terra. Ao reformular o planeta Terra, recriando coisas que não tinham sido criadas ainda, como a questão do calendário da criação de Yahweh. Porque o Pai criou o planeta céu e criou o planeta Terra. O planeta céu que é Shammai-Ho, e o planeta Terra está por descobrir ainda esse nome. Porque é apenas esse nome que ficaremos nesse momento, porque é necessário que nós conhecemos o nome
da criação do Altíssimo Yahweh, o nome das coisas originais que o Pai criou, mas no momento ainda não. Porque temos ainda um começo de um milênio, um começo de 1000 anos, o qual eu fiz outro vídeo anterior a esse. Se você ver, você vai ver as mesmas imagens, mas esse vídeo é pequeno também, igual a esse. Esse é um pouco maior, pode ser. Mas o outro, que foi o primeiro, tem a mesma imagem, e essa mesma imagem. Ele é o número 1. É o começo do milênio, o começo da criação no planeta Shamaihu. E ali ele parou ali na criação e na vinda dele aqui ao morrer, para morrer como segunda morte dele. Porque lá ele morreu e perdeu dele o corpo. Meu querido, eu quero que você me lembra-se disso imediatamente no teu cérebro, porque é o Espírito puro do Altíssimo que está falando para ti. Aleluia. A Yahweh Todo-Poderoso, que é o nome com 7 letras. Esse nome com 7 letras originou no Shamaihu, que é o céu. Observa essas palavras porque são infalíveis. É do Espírito puro que está falando por boca desse velho. Meu querido e estimado irmão, eu falo isso porque o Espírito puro foi dado no Pentecostes, na vinda do Messias e a Yahweh, com 7 letras. Eles bloquearam esse nome e criaram Yeshua, Yahusha. Esses nomes que não têm as letras completas. Eles têm vergonha de falar o nome verdadeiro de Yahweh, porque eles não acreditam nele. Eles se entregaram, às mãos dos romanos, a troco de dinheiro, para que prendesse e matasse ele. Eles não queriam rei verdadeiro. Eles eram falsos e continuam falsos, porque eles mudaram o nome do povo de Yahweh chorou, porque era este o nome do seu povo, que hoje chamam Israel e judeus. Judeus foi dado pelos romanos, mostrando quanto são traidores, porque derivou da palavra de Judas, que eles também criaram essa palavra de Judas. Eu não vou falar mudanças de nomes, porque as mudanças de nomes estão nessas escrituras inevitável, porque haveria de mudar os tempos e a lei, destruir os puros dos profetas, e mudar os tempos e a lei do Altíssimo. E assim falou o Altíssimo Yahweh, com 4 letras, ao profeta Daniel, Dan-i-ho, que estava em Babilônia exilado. Mas o Pai preservou a sua vida de várias maneiras. Preservou a vida dos 3 companheiros dele, que foi preso dentro de uma corvalha ardente, de um forno ardente, que estava quente 7 vezes, calor de 7 dias, vamos dizer assim, como está na Escritura, que o sol aquecerá nos nossos tempos, agora, um calor de 7 dias, no período da destruição dessa raça corrompida do planeta, a qual não atende à voz do Altíssimo Yahweh. Em nome de Yahweh, porque Yahweh já morreu e ressuscitou,
e hoje está com o Pai, conforme diz, levando a Ele todos os que acreditam no seu puro e infinito nome, como está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Leia lá que você vai ver a obra, lá está escrito Jesus, porque eles mudaram os nomes do Salvador, que é Yahushua com 7 letras. E eles mudaram porque o nome era infalível ao pronunciar o nome. Depois do Pentecoste, foi pronunciado esse nome, e aqueles que recebiam esse nome aceitavam morrer porque neutralizava a dor da morte. Meu querido e estimado irmão, esta é a pura verdade a qual eu te falo. Aleluia, Yahweh. Porque o homem foi criado no 6º dia da semana, conforme diz no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 6, diz que foi 6 e 7, diz lá, meu querido e estimado irmãos, em nome de Yahushua, é o 26 e o 27, do capítulo 1, no 26 e 27, diz lá, que o Pai criou o homem, a nossa imagem os criou, imagem, macho e fêmea os criou. Observa essa palavra pura e verdadeira que o Pai criou no planeta céu, Shamaiho, o homem e a mulher. Mas a mulher se corrompeu, foi enganada aqui no planeta, mas ele não foi. Ele não foi enganado. Mas homem e mulher foi tirado dele próprio, porque assim foi, porque não podia gerar filhos da maneira como ele estava, porque ele estava habitando o poder do Altíssimo todo nele, naquele corpo que era 100% espiritual. 100% ninguém ouvia, só ele e o Pai junto. O Pai lançava a palavra e ele saía e falava para os seres celestiais e criavam eles. Pela voz do Altíssimo foi criado a milhões e milhões de seres. Esses seres que hoje são os enganadores do planeta Terra. Não vou falar detalhes, mas você sabe que esses seres é da raça de Lúcifer. Lúcifer foi um dos primeiros a ser criado e foi ordenado a ele fazer a obra de ministério, a obra de conciliação com o povo do Altíssimo Yahweh. Pois ali ele criou milhões e milhões e bilhões, um número como a areia da beira da praia, e não houve um número menor, porque não pode contar esse número. Meu querido e estimado irmãos, em nome de Yahushua o Cordeiro, foi criado esses seres, eles eram jovens, foram seduzidos por Satã, e ele disse que haveria de montar o reino tenebroso aqui no planeta Terra, porque a Terra estava criada e ele podia refazer, dando a sua luz, porque achava que a luz era dele, achava que ele tinha luz própria, mas ele não tinha luz própria, a luz que ele tinha era do Pai Yahweh, o conhecimento que ele tinha era do Pai Yahweh, o Espírito puro que estava nele, ele não via, porque era infinito, era a voz do Altíssimo quando ele obedecia, meu querido, estimado irmão. Em nome do meu rei Yahushua, eu te falo essas palavras, porque é pelo Espírito que foi dado no Pentecoste que ninguém via ele. Deu a todos os seguidores de Yahushua. Yahushua eu menciono e repito com 7 letras. Nem fora desse nome ninguém vai se salvar, porque o Pai me fala essas coisas, para divertir a humanidade que vive nesse planeta Terra. Se você acredita,
Bem, se não acredita, amém. Louvado seja o nome do Altíssimo Yahweh, Todo-Poderoso, que reina para todo sempre, porque foi assim que o Pai fez. Expulsou Satã do planeta céu. E ele veio para cá com aqueles milhares e milhares de jovens. Observa, eram jovens que não tinham conhecimento do bem e do mal. Eu repito novamente, não conheciam o bem e o mal. Eles não tinham conhecimento profundo igual ao de Lúcifer para serem enganados. Eles foram seduzidos e enganados a vir aqui para o planeta Terra. E assim vieram. Após bilhões de anos, o Pai enviou seu primogênito Yahushua, o seu poder puro. Criamos o homem à nossa imagem e semelhança, disse no capítulo 1, versículo 26 ou 27. Façamos homem à nossa imagem e semelhança, homens e mulheres, farei. E assim foi feito um homem. E dele, ele tinha a feminilidade nele, aquele corpo, aquele espírito que foi colocado nele, soprou sobre eles e ele tornou uma alma vivente. Em nome de Yahushua, ele ali foi criado. Se você ouve um vídeo uma vez, acha que entendeu? Não, meu querido. Pode ouvir muitas vezes, porque os vídeos são espirituais 100%. Eu te falo isso sem medo de errar. A única coisa que não está 100% é essa matéria que falo com vocês aqui. Essa matéria humana não é 100%. Mas vai se tornar 100% porque o Pai aceita a voz que está sendo falada, que é perfeita, e do Espírito puro, porque eu não falo segundo o meu querer, mas segundo a vontade do Altíssimo que está em mim. Faz o meu querer e a voz sair. O Espírito puro foi dado no Pentecostes, porque Yahushua, com 7 letras, venceu a morte. Ele ressuscitou depois de 3 dias. Ele disse, depois de 3 dias ressuscitarei, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu também ressuscitarei do seio da terra, porque passarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se você olhar o calendário da criação, você vai ver essa palavra, a calendário da criação que está em rascunho, ao qual eu fiz, pela inspiração do meu Pai, Yahweh. Perfeito ele é. Perfeito é o Salvador, que foi morrer antes da fundação do planeta. Ele aceitou morrer. Observa isso, querido, estimado irmão. Yahushua é o poderoso. Satã veio governar nas trevas e perdeu feio, porque ele perdeu todo o poder. O Pai disse para ele, tu vais, tu leva esses seres aí, mas o poder será tirado deles. Assim o poder vai ser tirado de você também. Mas ele não acreditou. Após ele ter vindo, ele recebeu essas palavras. Porque está escrito na Escritura, quando Yahushua veio, quem pecar contra o Pai, contra o Filho, contra o homem natural, tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito puro, não tem perdão. Por quê, meu querido? Só peca quem tem o Espírito puro, quem não tem, não peca. Observa isso, por que o perdão está envolvendo agora nesse tempo? Porque ninguém tem o Espírito puro. Alguns têm, mas eu não conheço. Alguns têm o Espírito puro no planeta, mas eu não o conheço. Porque são todos seres mortais. Mas o Espírito puro é o que está falando com você. O Espírito puro transformará nossos corpos mortais para corpos imortais, conforme é dito no livro de
Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49 a 54, está lá. Que o Espírito é que nos vivificará, o Espírito nos transformará, o Espírito vivificar nossos corpos mortais pelo Espírito que está em nós. Ninguém vai receber o Espírito por lá, meu querido, vai somente transformar num momento e abrir e fechar de olho. Se você quiser preparar o teu corpo para a vida infinita, ouve essa palavra, porque está no nome de Yahweh, o Cordeiro, com 7 letras. Observa, meu querido e estimado irmão, em nome do meu rei, que é o rei chamado Yahweh com 7 letras. Ele dará a sua ordem no momento que ele quer, mas no momento que ele ordenar. Os 144 mil receberão a ordem e eles anunciarão uma grande ressurreição no planeta. Essa ressurreição foi profetizada pelo profeta Kezukiu, Ezequiel capítulo 37. Esse Kezukiu foi mudar o nome também. Mas não vamos falar de mudança de nome, porque tudo que foi criado aqui no planeta Terra estão mudados. Mesmo esses nomes originais, Kezukiu, está mudado. O nome dele verdadeiro aparecerá no milênio. Mas a dica está, Kezukiu é um princípio que você deve mudar. Kezukiu de Ezequiel para Kezukiu, capítulo 37, do versículo 1, até 8, 9, 10, 28, 29. Está lá. E está escrito lá que só um grupo restará, só um grupo reinará, só um rei ali reinará, como ele falou no livro de Ajucanã, ou João, no capítulo 10, se não me engano é 10. Haveria de dizer um pastor, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, a elas conduzirei. Elas haverá de ter um pastor. Fala nessa linguagem pastor, na verdade, para apoiar os pastores de hoje, mas na verdade não era pastor, coisa nenhuma. Era o rei, o único rei que tinha um nome de 7 letras. Yahweh, Shua, com 7 letras. Era o único que falava para aquelas ovelhas que estão fora do aprisco de Arrochorô, lá naquele tempo, meu querido. Ia ressurgir mais ali depois, porque todos os que morriam ali representavam aquele grande vale de ossos secos que estava no livro de Kezukiu, capítulo 37. Observa essa palavra porque ela é inevitável que seja falada, porque ela é a grande ressurreição para começar o milênio. E o milênio haverá de ter no planeta Terra. Não é no céu coisa nenhuma, porque essa terra estará destruída, mas os seres não morrerão. Haverá uma grande destruição, como houve no dilúvio. Observa. Assim como dias do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. Assim foi também de Sodoma e Gomorra. Ah, meu querido, Sodoma e Gomorra veio os seres e destruiu. De repente, com fogo. Observa essas duas destruições, uma do milênio, do reino de Noé, que ele defendeu, um povo pequeno, a origem do céu, a origem de Adão, que foi salva por Noé. Foi apenas a origem do planeta céu, que foi Noé. Meu querido e estimado irmão, eu falo isso sem medo de errar, porque o Espírito puro é que está falando contigo.
Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Come, bebe, planta, edificam, constrói. E hoje a tecnologia é super avançada, tá tudo fácil, né? Tudo fácil. Muita gente está cavando buracos por aí para se proteger da destruição. Não existe nada. O Pai me fala nesse momento, em nome de Arrocha, nada existe para conter essa destruição com fogo, a qual virá do fundo do planeta Terra e aplanará toda essa corrupção a qual está no planeta. Tudo será destruído. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo, não me engano, é o 1 em diante. Mas lá está dizendo, Malaquias, capítulo 4, que não ficará nem raiz e nem ramo. A raiz é Satã, o Lúcifer, os demônios que ele tem junto com ele, e essa geração a qual está mantendo todos os homens envolvidos em mentiras enganosas, que não vai salvar ninguém com essas mentiras. Tudo que está torto, disse o profeta Elias. Profeta Eliahu. Eliahu falou essas palavras. Antes que venha o grande e terrível dia do Altíssimo, haverá de vir o profeta Elias, e haverá uma destruição e planará tudo que está torto. Está também no Velho Testamento, meu querido. No Velho Testamento está escrito sobre este destruição. Não ficará nem raiz e nem ramo. Ao Pai Altíssimo e ao Yeshua Todo-Poderoso, o quanto me revelaste, meu Pai, essa destruição inevitável, porque haverá uma guerra nuclear, mas essa guerra nuclear é mínima relação ao verdadeiro acontecimento. Haverá um grande fervor nessa terra desde o fundo dela, e aparecerá em cima. Meu Pai, Todo-Poderoso, tenha piedade dos inocentes. Mas para o Pai, meu querido e estimado irmão, não existe morte, porque o Espírito puro foi vivificado e purificado na morte de Yahushua, o Cordeiro que morreu com 7 letras. Ele representa o Rei Universal, Todo-Poderoso. Ele tem o poder e derramou o poder do Espírito puro aos seus seguidores. Todos morreram, mas nem a dor não sentiram. Eu te garanto essa palavra em nome do Yahushua, porque o apóstolo Paulo foi mordido por uma serpente, poderia sofrer dores e morrer no mesmo instante, porque isso é que aqueles camponeses da ilha lá falavam, ele vai morrer. Acharam que ele era um Deus. Segundo eles lá, a palavra Deus é uma palavra muito antiga. Mas Paulo não sentiu nada e jogou aquela serpente no fogo. E a Rucanã, que eles chamam que é João hoje. João foi jogado num tacho ardente, muito óleo fervendo em um tacho, e nem a dor ele não sentiu. Os 3 companheiros de Danai-Ho foi lançado na fornalha ardente de Nabucodonosor, e nenhum mal aconteceu. Essa pregação a qual eu falo para ti nesse momento, em nome do meu Rei, que reina, ela é que a cumprirá nesse momento dessa vida final dos servos do Altíssimo, dos filhos dele que recebeu esse poder o qual estou falando. O poder em nome de Yahushua com 7 letras, porque é esse o poder que ele concedeu no dia de Pentecostes,
ele selou a todos os que acreditavam no seu puro e infinito nome. Eles morreram nas fornalhas também. Dentro das cavernas morreram muitos que não têm nenhum registro dessa maldita escritura, a qual os romanos modificaram. Mas o Espírito puro está falando contigo, meu querido e estimado irmão. Confia nessa palavra que defende a lei a qual Yahushua morreu. A lei dos 10 mandamentos. A lei que é pura e boa. E o primeiro mandamento é do Pai. Yahushua não terá outro além dele. Eu defendo isso sem medo de errar, porque o nome dele é com 4 letras. Está no tetragrama hebraico, original. Por que eles não falam esse nome, Yahuwah, com 4 letras? Porque são mentirosos, são idólatras. Eles querem seguir as nações e ganhar muito dinheiro. E esse dinheiro não vai salvar eles. Eu te garanto isso. Pai Celestial, Yahuwah é a minha defesa. É a defesa de todos os que acreditam nesse nome, Yahushua. Todos os que creem no Espírito puro. Não fala Espírito Santo, porque Espírito Santo é de Satã. Eu te garanto isso, porque a idolatria veio e criou uma trindade maligna, colocando o poder da voz do Altíssimo para uma imagem maligna. Tem que ter um corpo. Ah, meu povo adventista, não fala essas besteiras. Você está pecando. Se vocês não têm o Espírito puro, procura receber esse poder agora, em nome do Rei, porque essa é a oportunidade final da obra do Altíssimo antes de começar o milênio. Antes de começar a catástrofe milenar, porque vai ter catástrofe irremediável. Destruições que não vai ser consertada. E após ser realizada é uma vez só. Porque haverá de ter uma destruição fatal no planeta, meu querido. Vocês, irmãos adventistas, que me ouve essa palavra. Acredita no poder de Yahushua acordado no Pentecoste, que é o Espírito puro de Yahushua. Não existe trindade, porque trindade foi criada pelo catolicismo. O catolicismo é idólatra 100%. Eles querem imagem. Eles querem imagem da besta. Formaram imagens e malignidade. Glória é um maligno igreja que houve no passado, chamado Glória, porque era um templo muito bonito, muito cheio de coisas. Hoje eles acham que tudo que é bonito é cheio de glória. É glória, a glória do ídolo antigo, maligno, que tinha uma mulher no templo. Está lá no dicionário, meu querido. Procura essa palavra glória, a origem dela, e leia e veja e aprenda um pouquinho. Se você não acreditar na minha voz, que o Espírito puro vocês não podem ver nunca, mas pode ouvir, porque ele existe. E Yahushua deu esse poder aos pentecostais, que são originais. Foi no 50 dias depois da sua morte e ressurreição, foi 50 dias ele realmente foi ressuscitado. E passou 40 dias aqui falando para os seus seguidores de Yahushua. Falou todas as coisas que ele poderia falar em vida após a sua ressurreição e disse tudo o que eu estou falando agora nesse momento, que haveria de ter a mudança. Essa mudança drástica, a qual houve. A mudança de mudar os nomes, mudar os tempos e a lei. Isso concretizou na morte de Yahushua, porque os romanos, após destruir Israel, levaram cativo todos os mestres de Israel, que eram corrompidos idólatras, e aceitaram o suborno maligno
do dinheiro e posição a qual eles têm hoje. Israel, nome de 3 ídolos, não vai se salvar como nação, não vai. Mas vai salvar uma nação que são o resto da semente da mulher, ao qual está no livro de Apocalipse. O resto da semente da mulher que ressuscitarão. O resto da semente da mulher que ouvirão essa voz e serão vivificados pelo Espírito. Porque falou o apóstolo Paulo, nós os que estamos vivos seremos transformados num momento de abrir e fechar de olhos, porque é muito rápido essa transformação. Essa é uma transformação invisível que ninguém vê. Alguém não acredita na ressurreição porque nunca viu ninguém ser transformado. E não vai ver também, porque o nome do Altíssimo Yahweh está sendo negado na língua deles. Eles pronunciam nomes, o último nome que está pronunciando mais próximo é o número 6, que é Yahushua. Yahushua é o nome 100% maligno e da besta. Yahushua é o número 6. Yahushua é o nome 6. Observa, Shua, 3 letras. Yahushua, Yahu, 3 letras. Observa isso, querido e estimado irmão, sem medo de errar, porque esse é o defensor dos 6, que está no calendário da criação de Yahweh. Eles colocaram o 6 como 1. O domingo é o primeiro dia do calendário romano, você aperta, atende essa voz, porque é o 6, o número 1. Eles fizeram isso ser parecendo o número 1, mas eles não falam que é o 1 não, tá? Fala que é apenas o primeiro. Dia do sol, domingo. Depois segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira e sábado. Sábado é uma colocação nas escrituras malignas. Porque sábado é o nome híbrido, o nome idólatra. O nome romano que ele criou para todos os nomes do 7º dia. Contando do primeiro, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ou 6, 7, 8, 9, 10. É assim que eles contaram, meu querido. O sábado é o 5º dia da semana do calendário da criação. Cita isso na tua cabeça. Aceita essa palavra e livra desse maligna igreja a qual está envolvendo esses nomes mudados. E está na escritura. Não fale Deus. Deus é um ídolo antiguíssimo. Jesus também é um ídolo mais moderno. Mas Yeshua, Yahusha, esses nomes são tudo idólatras. Não crê nesses nomes. Crê num nome com 7 letras, que é o nome de Yahushua, o Cordeiro Infinito, que veio tirar o pecado do planeta. O nome com 7 letras é irredutível. Esse é o único nome. Vocês não terão o que falar no momento que houver o estremecimento desse planeta na destruição final. Vai ser horrível. Vai ser a coisa mais horrível. Porque ele disse, não haverá como destruição de água. Haverá uma destruição de fogo. A guerra nuclear vai começar. E ao começar, haverá começo de destruição inevitável. Coisas que acontecerão e haverá de ter essa destruição inevitável. Tá bom, meu querido e estimado irmão? Eu te falo isso. Observa o calendário que o Pai me revelou. Está aqui no Facebook. Está no YouTube. No YouTube, Roberto D.S. Pereira. Leia essas palavras, procura esse nome lá no YouTube.
Roberto.ds.Pereira. Observa esses calendários que está escrito lá. Houve um começo que eu falava o nome Yahoo. Não pega esses vídeos não, pode sair fora. Se eu falar Yahoo, pode condenar, porque já está condenado esse vídeo. Que falam, ou eu falo, porque eu não tive a revelação na época lá. Depois é que o Pai me revelou que eu estava errado. Observa, que tá em alguns vídeos você vai achar lá, tá escrito Yahoo. Mas não é Yahoo, é Yahweh. Yahweh, Shua. Yahweh, Shua. Esse é o nome que salva. Fora desse não há salvação para ninguém. E o nome Espírito Puro. Não fala Espírito Santo, porque se você fala Espírito Santo é de origem satã. Foi os católicos que criaram essa palavra para lançar nos ídolos santos deles, que está na Escritura. Assim ele destruiu os puros dos profetas, mudando as palavras do profeta, qual eles escreveram. Estavam tudo escrito correto, mas eles mudaram tudo ao gosto deles, mas o pagamento deles estão reservado em breve, porque haverá de cair um grande tremor nesse planeta, coisa inevitável, coisa irreconciliável, coisa que ninguém vai conseguir defender-se. Muita gente estão fazendo cavernas, fazendo buracos no chão, enterrando com todo reforço, coisa para passar muito tempo lá, muitos anos. Meu querido estimado irmão, em nome de Arrocha o Cordeiro, sai fora dessas ideias de fazer proteção ou coisas assim, porque está numa simples palavra, o nome. Yahweh Shua, que deu poder no dia de Pentecostes aos seus seguidores, que eles nem a morte viram, nem sentiram a dor da morte. Sofreram a morte, mas não sentiu a dor, a qual é natural de um ser corrompido sofrer. Eu te garanto essa palavra, porque aconteceu com os 3 companheiros de Daniel, eles não sentiram fogo nenhum. Danaihu também foi jogado lá dentro das cavernas dos leões. Os leões morrendo de fome, mas não comeram. O Pai enviou um ser celestial e fechou a boca desses leões. Meu irmão, esse é o Pai que eu defendo. Esse é o meu Salvador, o Yahweh, que morreu no Calvário. E hoje ele reina com o Pai durante 1000 anos. Haverá esse reino mais lá no planeta Shamaihu. O capítulo 20, versículos finais, mostra ele descendo. Após terminar o milênio, meu querido e estimado irmão, e tira essa ideia de Jesus da cabeça, porque isso não vai salvar ninguém. Esse Jesus foi a origem depois do ano 1500 aqui no Brasil, porque em outros países já existia lá essa mudança, mas aqui foi o descobrimento do Brasil. Não existia uma Bíblia correta, eles aproveitaram e fizeram esse Jesus aqui. Eles criaram e colocaram nessas escrituras modificadas do gosto deles, os 10 mandamentos, o qual dá Deus. O sábado que está lá, 7º dia, colocaram o sábado. Meu querido, fuja dessa malignidade, atenda essa voz. Haverá uma palavra do Altíssimo no reino milenar. Se você ouvir ela e acreditar nela, é a voz do Altíssimo, o Yahweh Shua, que está falando pelo Espírito puro que foi dado no Pentecostes. Porque o Espírito puro trabalha nos 144 mil, que é um número pequeno para essa população mundial.
é um número muito pequeno para divulgar esse reino. 144.000 em sua boca não achou engano. Eles são dos antediluvianos, primeiro a ter nascido de Adão e Eva. Eles eram puros, eles eram corrompidos, o espírito tinha sujeira, mas eles deixaram aquele corpo corrompido que era imortal, infinito. Eles já tinham um corpo infinito. Eles deixaram e entraram em Adão. E ali nasceram como carne e osso. O Yahweh, quando esteve no planeta Terra, ele disse: se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Carne é que salva. O corpo é que salva. Porque o espírito puro é um poder, uma força que toma um corpo que aceita. Essa força foi pura, purificada pelo sangue, o sacrifício de Yahweh e a sua justiça perfeita, a qual ele cumpriu morrendo no Calvário. Observa que esse poder não é um ser. Ele toma um corpo humano que aceitar esse poder. O poder da verdade. A voz que é falada por ele. A voz que é falada por aquele poder chamado Espírito Puro que está em alguém. E esse alguém vai falar para você, meu querido e estimado irmão. Você não